Quem aqui sentiu a presença do Senhor? Amém. Então vamos pedir para que Ele fale conosco agora. Bota aí os slides, meu irmão. Tá vexado. É ruim, viu? Fazendo uma nova metodologia, pregar com slide, imitando o pastor Paulinho. Beleza, valeu. Então, galera, louvor, a gente falou um pouco. A penúltima música que foi cantada aqui, cara, falou sobre amor. E incrível que esse vai ser o tema da mensagem hoje. E que Deus fale ao coração da igreja, como Ele falou bastante ao meu coração, amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Não precisa não, prestando atenção aqui a gente consegue. Ih, não vai dar certo não. Tá clicando não? Não, né? Aperta aí. Isso. Eita, ficou ruim, né? Mas vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 17, verso 26. Vamos ler 3 textos, certo? Onde, se fosse dar um tema a essa mensagem, o tema seria 3 degraus do amor, que nós, como cristãos, temos que subir. Então, vamos começar o primeiro texto em João, capítulo 17, verso 26. Depois João, capítulo 13, verso 34. Depois Lucas, capítulo 10, verso 27. Não ficou tão bem definido, mas eu estou conseguindo enxergar daqui, que estou mais pertinho. Então, vamos ler o primeiro texto. João, capítulo 17, verso 26, se você quiser acompanhar. Que fala, isso é na versão Nova Almeida atualizada, pessoal. Diz assim o texto: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aí vamos para João capítulo 13, verso 34. Se você quiser, eu ainda dou um tempinho para você procurar. Mas lendo, João capítulo 13, verso 34 fala: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E agora Lucas capítulo 10, versículo 27. O tema é o mesmo. O tema é Aí, vocês estão comigo? Amém. Lucas capítulo 10, verso 27. A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amém? Vamos orar ao Senhor, curva sua cabeça aí, fecha os teus olhos. Vamos falar com o nosso Pai. Oremos. Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento ao qual passamos em Tua presença, meu Pai amado, onde nós podemos entoar louvores ao Teu nome. Senhor, que maravilha é sentir a Tua presença, é poder, Senhor, ter o privilégio de Te adorar, de Te exaltar, Senhor, e ao mesmo tempo sentir, Senhor, a chama do Teu Santo Espírito ardendo em nossos peitos, Pai. Deus, fala conosco, Senhor, que não tenha cessado um louvor. Fala conosco que precisamos ouvir, meu Pai amado. Que seja Tu, Senhor, falando através de mim, e não, Senhor, que fale eu por mim mesmo, Pai. Então, Deus, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para que tudo que seja falado aqui seja, Senhor, absolvido e que seja aplicado. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Cara, eita, falei alto agora. Eu não estou vendo ninguém, estou encandeado aqui, literalmente. Tem como baixar um pouquinho? Esse da frente? Agradeço, essa mídia é top demais. Não vou elogiar mais não, que toda vez que eu elogio demais, eles saem. Os caras são bons mesmo. Cara, isso é um tema importante. Quem aqui estava domingo no culto? Ei, tinha mais gente, viu? Quem aqui estava domingo no culto? Cara, estava pregando o pastor
Amâncio, o cara top demais, e ele pregou sobre amor também. Tema geral, amor, perdão, mas tudo envolve o amor. E Deus falou no meu coração também para trazer novamente a memória, para que não seja cessado, sobre o amor. E é um tema que a gente deve estar falando no início, no meio e no final do ano, em todo momento. A gente deve aprender e estar sempre insistindo no amor. Amém? Então, esses textos, a qual eu citei, ele tem algo em comum. Ele fala de um mandamento que Jesus nos deu, um mandamento que Deus nos deu, e uma prática que Ele sempre nos ensina e nos instiga a praticar, a fazer, que é o amor. E é interessante que uma igreja que ela prega a verdade, ela tem que, por obrigação, pregar o amor. Por exemplo, aqui nós pregamos o amor e fazemos o amor. Por exemplo, aqui nós temos o VEM, né, que é a nossa visão evangelística mais um, a qual nós, através do VEM, temos ação social. Por exemplo, lá na favela do Papelão, nós inauguramos a base lá e nós ajudamos a comunidade ali. Nós praticamos o amor que Jesus já nos deu. E muitas pessoas aqui que estão aqui, por exemplo, Tita, Vitor cozinha, né? Cozinha nada, vem para cá. Mas a galera aqui, tem uma galera enorme aqui que ajuda, que dedica o seu tempo, todo sábado, dias da semana, para praticar o amor, cara. E é fenomenal isso, porque é justamente para isso que Deus nos chama, é para sermos o amor, para praticarmos o amor. E, cara, na mesma maneira que, por exemplo, aonde Paulo chega, ele é visto como um pastor. Ele tem uma identidade. Ele é um pastor. Mateuzinho, onde chega, é o ex-dentista. Não. Ele é o carinha criativo. Ou seja, ele tem uma identidade. Todos nós temos uma identidade e uma característica a qual nos tornamos conhecidos através dela. E o amor, cara, ela deve ser a característica principal que nos tornará conhecidos. Se nós somos cristãos, infelizmente a gente pegou uma fama má aí por conta da religiosidade. É crente, principalmente vá numa loja de tecido e vá dizer assim: olha, eu preciso pegar 50 mil reais fiado do seu tecido porque eu sou crente e eu vou lhe pagar. Ele vai dizer: pronto, os crentes são os piores que não pagam. Mas isso aí é algo que a religiosidade começou a trazer. Pessoas que se utilizam do cristianismo para se favorecer. Infelizmente, a identidade do cristianismo ela foi deturpada ao longo do tempo, né, por conta da religiosidade. A gente vê aí, quando alguém fala para uma pessoa do mundo, e aí, eu vou para a igreja, aí já vê logo, universal, mundial, tal, Igreja de Jesus foi ali e volta já, que infelizmente dão identidade ruim para o evangelho. Mas Jesus aqui está nos exortando a voltarmos à origem. A nossa identidade ela deve ser Isso aí, valeu, pastor, obrigadão. A nossa identidade deve ser o amor, cara, beleza. Então, isso é a maior evidência que o Espírito Santo age na vida da igreja e na vida das pessoas. É o amor. Quando, em algumas igrejas aqui, ela diz assim, né? A evidência do Espírito Santo é o batizado em língua, né? Falar em línguas. Nós temos algumas igrejas conhecidas que definem. O cara tem o Espírito Santo de Deus se ele falar em língua. Outro se ele profetizar. E a gente vai aprender que não. O cara tem o Espírito Santo de Deus quando ele tem o amor. E ele pratica o amor. Amém? Vocês estão comigo? Ei, não aproveita esse escurinho para dormir não, viu? Eu estou de olho aqui, agora eu estou vendo todo mundo. Então vamos lá. Não, estou falando de você não antes. Não. Mas antes de entrar propriamente dito no texto, eu queria citar alguns fatores importantes, né, que provam a importância do amor. E não vai funcionar. Vai, ora não vai. 8 fatos que provam a importância do amor. Isso vai ser muito bom pregar de slide. Primeiro aspecto que prova a importância do amor é que o amor, ele é mais importante e superior do que o conhecimento. O amor é mais importante porque é superior ao conhecimento.
Cara, o conhecimento ele é fundamental para as nossas vidas. A gente conhecer a Deus, conhecer a Bíblia. Tem pessoas que têm... Pronto, um cara que eu admiro mesmo, Silas Malafaia. Silas Malafaia, ele puxa 300 versículos só da cabeça. O cara é um teólogo. Paulinho eu admiro pelo conhecimento teológico que ele tem. Vocês aí, cada um em sua área, vocês têm conhecimento. Mas, cara, se não tiver amor, de nada serve. De que adianta eu saber tudo e não praticar o mais fundamental, que é o amor. Então o amor é mais importante do que o conhecimento. Não adianta eu ter todo o conhecimento do mundo se eu não tiver amor, porque o conhecimento ele ensoberbece. A pessoa começa a se achar melhor que as outras, superior às outras. Então o amor é peça fundamental nas nossas vidas. Segundo, o amor é mais importante que os dons espirituais. Você sabia disso? Agora está sabendo. Cara, os dons, eles são dádivas dadas por Deus, importantíssimas. E os dons são evidências do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus e nós começamos a atuar na obra dele, ele nos agracia com dons para podermos fazer o reino dele acontecer. E eles são importantes. Mas, cara, Paulo, ele faz o seguinte, que eu acho fantástico um texto. Ele diz: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, de nada vale. Ainda que eu profetize e pule de 7 metros de altura, se eu não tiver amor, de nada vale, cara, de nada serve. Paulo falou isso. E Paulo também fala isso aqui direto. Tá vendo? Aí, vocês gostaram, não foi? Então, cara, ainda que eu tenha o dom de profetizar, o dom da ciência, seja o cara que tenha mais conhecimento no mundo, ainda que eu tenha uma fé que remove montanhas, que eu diga assim, eu acredito que essa montanha vai sair daqui e vai para ali, e ela vai, por conta da minha fé. Se eu não tiver amor, isso de nada vale. Então, o amor, cara, ele é fundamental, ele é mais importante do que os dons espirituais. E ainda que eu tenha o dom da bondade, que eu dê tudo aos pobres, se eu não tiver amor, de nada valeu o meu sacrifício. E nem sempre dar é amor, é uma demonstração de amor. Se eu não tiver amor, cara, eu posso dar a minha casa para o pessoal morar, vender tudo que eu tenho e dar aos pobres. Se eu não tiver amor, de nada valeu o meu sacrifício. Pegar, se Deus quiser. Terceiro ponto. O amor é mais importante do que as próprias doações sacrificiais. É isso que eu falei agora. Eu posso dar a maior oferta aqui. Eu posso ser uma pessoa bem-sucedida e dar a maior oferta aqui do galpão. Deu uma oferta milionária, o galpão enriqueceu e vamos investir em novas coisas e tal. Através daquela oferta, a gente vai ter uma estadia boa, sem se preocupar com dinheiro. Mas se eu der uma oferta milionária e não tiver amor no meu coração, isso não compra Deus. De nada vale. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, cara. Veja só, Deus prova o seu amor para conosco quando Ele entregou Jesus para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, isso é uma prova de amor. Ainda que você se mate por um amigo seu, se você não tiver amor por ele, de nada valeu. De nada valeu. Quarto, o amor ele é mais importante do que as próprias... isso aí foi o terceiro. Quarto. O amor ele é mais importante do que as grandes virtudes cristãs. O amor ele é mais importante do que as grandes virtudes cristãs. Paulo ele elenca 3 virtudes. A fé em Cristo, a esperança na vinda dele e o amor. Se a gente for analisar as cartas de Paulo, ele sempre vai se basear nisso. Uma igreja madura ela tem uma fé sólida em Cristo. Ela tem a viva esperança na glória. E ela ama uns aos outros. Agora, desses 3, o maior é o amor. Não adianta eu ter a maior fé do mundo. Não adianta eu ter a esperança e viver ansiosamente pela volta de Cristo e ter certeza da volta dele. Se eu não tiver amor, isso não serve de nada.
O amor é a verdadeira evidência da nossa conversão, cara. É mudança de vida. O amor é a nossa conversão só é realmente provada quando nós mudamos por dentro. Quando a gente começa a praticar o amor. Eu tenho certeza que se você for uma pessoa amorosa, o pessoal vai olhar para você e vai dizer assim: rapaz, tu é crente, é? Eu tenho certeza. Não vão conhecer você pelas vestes. Não vão conhecer vocês pelo modo de falar. Vão conhecer vocês pelas ações de vocês. Pelas nossas ações. Então, cara, o amor ele é a maior evidência da nossa conversão. O pastor Josaí do Amanso, ele falou aqui que quando ele se converteu, ele tinha uma raiva da irmã dele, né? Era intrigado, algo do tipo. E quando ele se converteu, aquilo ficou martelando. Cara, eu preciso reconciliar com minha irmã, eu preciso demonstrar o meu amor a ela e tal. E isso ficou por quê? Porque no ato da conversão dele, a natureza dele foi mudada. Ele deixou de ser um ímpio que pratica a impiedade, deixou de ser raiva, deixou de ser ira, deixou de ser inveja, deixou de ser tristeza para ser amor. E o amor, ele faz as pessoas fazerem isso. Então, o amor é a verdadeira evidência da nossa conversão. O amor é a prova do nosso amor por Deus. Olha, vê só. Que redundante. Eu acho que foi sábado passado, eu trouxe algo a ver com isso, numa palavrinha, invertentes. De que, cara, a nossa maior prova de amor por Deus tem que ser o amor. Cara, você ama Deus? Amo. A gente, quando vai fazer a gente sempre... Eu não sei aqui quem já fez uma listazinha, né, de elencar. Eu amo primeiro Deus, depois minha mãe, meu pai, minha esposa, meu filho e tal. A gente sempre coloca ele como primeiro colocado, mas não pratica isso. O nosso amor por Deus, ele nos faz amar o próximo. Ou seja, o amor é a prova do nosso amor por Deus. Já que Deus é amor em sua essência, nós também somos. Deus, ele não é amor, então a gente tem que amar. Se nós somos filhos dele, ele é amor, logo amaremos. Sétimo colocado, o sétimo fato. O amor é o maior de todos os mandamentos. Olha só. O amor é o maior de todos os mandamentos. Mas nós não vivemos embaixo da lei. Não, mas a gente vive embaixo da graça. Mas quem recebeu a graça e entendeu a graça, pratica o que Jesus nos mandou praticar. Obedece o que ele nos manda obedecer. E ele fala de duas coisinhas. O amar a Deus, ele no texto, no texto de Lucas capítulo 10 que a gente leu agorinha, se a gente voltar um pouquinho antes, o contexto é um cara que ele vai perguntar a Jesus, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, olha, faça duas coisinhas. Ame a Deus, acima de todas as coisas, e ame a seu próximo como a você. Vocês estão comigo aqui? Estão me ouvindo direitinho? Amém. E, cara, o amor é o cumprimento da lei, por isso que ela é importante. Se nós começarmos a analisar a lei dada a Deus por Moisés, a gente vai ter 2 tábuas que foi entregue no monte para Moisés. Na primeira tábua tem 4 mandamentos, que é relacionados a Deus, certo? Não terás outros deuses, não farás escultura, não dirás o nome do Senhor em vão, e guarda o dia do Senhor. E a segunda tábua, ela tem 6 mandamentos, que em relação a nós mesmos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Resumindo, a primeira tábua, amar a Deus acima de todas as coisas. E a segunda, amar o próximo como a nós mesmos. Quando a gente cumpre esses 2 mandamentos, nós cumprimos todos os 10. Porque se eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo, eu não vou roubá-lo, eu não vou adulterar, eu não vou cobiçar as coisas dele, eu não vou mentir para ele. Então, cara, quando amamos Deus acima de todas as coisas, cumprimos os 4 primeiros. E quando amamos o próximo como a nós mesmos, nós cumprimos os últimos 6. O resumo dos 10 mandamentos é amor. Amor. E, cara, o amor ele é a prova da maturidade cristã, e isso não deixa dúvidas. Quando somos... A nossa maturidade não é definida pelo tempo de igreja. Eu acho que foi há uns meses atrás, eu comecei a estagiar numa construtora. E até hoje eu presto serviço para essa construtora. Acho que eu comecei
por volta de 2017, eu acho, por aí. E o cara me manteve até hoje. E eu presto serviço para essa construtora até hoje. Durante a pandemia, a gente, na verdade, ficou uns 2 anos sem se ver, porque ele é de outra cidade, só que ele tem obras aqui, e eu quem administra essas obras dele. E ele depois, esse ano, ele, vem aqui que é para a gente ter uma reunião e tal. Aí, quando eu cheguei lá e tal, ele pediu um feedback de como estavam as coisas, e por conta das minhas atitudes, ele olhou para mim e disse, cara, tu tá mais maduro, viu? Aí eu disse, é a barba na cara. Aí eu disse, a barba na cara. Ele disse, não, cara, tuas atitudes, o jeito que tu tá falando e tal, eu tô vendo que tu mudou, tá mais maduro e tal. E quando a pessoa pratica o amor, ela demonstra a maturidade dela, a maturidade cristã. Uma pessoa que ela pratica o amor, ela não se entristece fácil, ela não fica com ira fácil. E se ela irar, ela vai dominar a ira dela. Uma pessoa que pratica o amor, ela perde perdão, ela perdoa. Então, isso, a demonstração da maturidade cristã, não é eu ter 20 anos de evangelho. Eu sou crente desde que nasci, eu sou maduro. Não. São suas ações. É o quanto você entendeu de Cristo e o quanto você pratica dele. Amém? Então, cara, vamos entender isso através de 3 pontos que eu consigo elencar aqui. O tema da mensagem são 3 degraus que nós temos que subir como cristãos. E eles são em relação ao amor. Então, Lucas capítulo 10, verso 27, se você puder abrir sua Bíblia, porque aqui o texto está horrível de você entender daí. Desculpa, eu pensei que estava legível. Meu computador ficou. Então, cara, Lucas capítulo 10, verso 27. Quem encontrou, diga amém. Hoje é culto de ensino, então nós temos que, por obrigação, consultar as Escrituras. Amém? Amém. Lucas capítulo 10, verso 27. Vou ler aqui já. A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Cara, o contexto desse texto é sobre a parábola do bom samaritano. Acho que todo mundo conhece, mais para frente eu cito ela mais um pouco. Mas o contexto desse texto é quando Jesus, um cara chega lá, né, um intérprete da lei, ele, com o intuito de pôr Jesus à prova, para testar Jesus, ele não queria testar ninguém, só Jesus. Aí ele faz uma pergunta a ele: o que é que eu faço para merecer a vida eterna? E essa é uma pergunta errada. Por quê? De forma alguma merecemos a vida eterna. E ele já começou fazendo uma pergunta errada. Aí, já que ele começou fazendo uma pergunta errada, Jesus disse: olha, já que você quer a salvação pelas obras, você quer merecer ela, certo? Porque eu não quero, eu quero a graça, eu não quero merecer não, porque ninguém merece, né? Então, Jesus diz: já que você quer a salvação pelas obras, pela lei, o que é que está escrito nela? Aí Jesus pergunta e ele responde, né? E o homem, ele cita esse versículo que a gente leu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E ele tinha uma compreensão perfeita da lei. Ele sabia que se ele fizesse essas 2 coisinhas aqui, ele estaria salvo. E Jesus disse: oxi, então você fez certo, vá-se embora, viva isso. Aí, cara, é aonde entra essa questão aqui. E onde ele continua com o interrogatório a Jesus. Porque quando ele fala, né, ama o próximo como a si mesmo. E, cara, não tem como a gente praticar 100% a lei. Se a gente cumpre os 9 mandamentos e mente sem querer aqui, desmanchou tudo o que foi feito. A lei, ela serve para isso, ela serve para mostrar a nossa incapacidade de sermos fiéis a Deus por completo. Ela mostra a nossa incapacidade de seguir o que Deus quer que a gente siga por completo.
Por isso Jesus, cara. Cara, e se ele praticasse 100% a lei? Uma pessoa que ela pratica a lei, ela despreza o sacrifício de Jesus. Por quê? Se eu pratico a lei, eu sou perfeito. E eu não preciso de Jesus. Eu não preciso do sacrifício dele. Então, cara, logo, se você é perfeito, você não precisa de um Salvador. E é aí que entra o primeiro degrau, que eu entendo. Vai pegar. O primeiro degrau do amor é amar o próximo como a você mesmo. Você quer trilhar uma vida do cristianismo? Suba esse primeiro degrau. Não avance para o último, não. Comece de baixo. Comece a amar o próximo como você ama você mesmo. E essa foi o X da questão, por isso que Jesus entrou na parábola do bom samaritano. Porque o escriba, né, o intérprete da lei, o cara que interpretava a lei, o cara que tinha conhecimento, ele pergunta: tá bom, mas quem é o próximo que você manda eu amar como eu amo a mim mesmo? Aí é onde Jesus conta a parábola do bom samaritano, que todos conhecem, né? Amém? E é interessante que essa parábola ela tem 3 personagens. Os primeiros são os ladrões, que espancam o cara lá e levam tudo que ele tem, certo? E ferem, né, o pobre coitado. Os segundos são os 2 religiosos, que passa lá, o primeiro é o sacerdote e o segundo é o levita. E o terceiro é o samaritano, cara, que o samaritano era um inimigo racial do povo judeu. Por isso que Jesus ele vai logo na emenda, né, que nem diz o soldado, ele vai logo no ponto fraco. Jesus vai logo dizendo: cara, sabe quem é seu próximo? É quem você menos imagina. É quem você menos espera. Por isso que na parábola de Jesus citou um samaritano, porque o samaritano, a galera de Samaria, era inimiga do povo judeu. Eles não se batiam. Deixa eu ver, é que nem... Não vou citar não, mas... É que nem se fosse Boca Preta e Taboquinha aqui. Acabou-se, né? Isso eu acho. Né? A galera de direita e a galera de esquerda. Não se bate. Viva ali, mas... Né? Então, imagina aí. A galera de Samaria não tinha os judeus com bons olhos, nem tão pouco os judeus tinham os samaritanos com bons olhos. E é interessante que nessa parábola cada um tem uma filosofia de vida. Se a gente analisar a do ladrão, qual a filosofia de vida dele? É a de que tudo o que é meu e tudo o que é seu é meu também. Isso é a máxima do ladrão, né? Que é tudo para ele. Aí a do religioso é o seguinte: tudo que é meu e tudo que é seu é seu. Cada cá com suas coisas. Por isso que eles passaram e não ajudaram lá o cara que estava no chão. Já a do bom samaritano, velho, ela é a fantástica e a que nós devemos seguir, que Jesus nos ensina. É o seguinte: é a de que tudo que é meu, mas tudo que é meu pode ser seu também. Veja só que máxima. Um inimigo racial mostrando para o cara que dizia ser perfeito como ele deveria ser. Os samaritanos eram considerados impuros para os judeus. E um cara impuro, que não seguia o Deus que os judeus seguiam, ou seja, seguia deuses estranhos, estava dando lição de moral nele. Não adianta o judeu ter uma fé maior do que todos, não adianta o judeu praticar a lei 99%, se ele não tiver amor, de nada vale. E, cara, quando o samaritano, né, ele era um inimigo racial, ele socorre aquele cara ali e tira a pessoa da zona de perigo e coloca ele em uma zona segura e investe nele, porque a parábola faz o seguinte: ele fala que ele pegou o cara, tratou das feridas do cara, socorreu ele, levou para um estabelecimento, um hotel, e disse ao cara: olha, tá aqui, paguei a diária dele, o tempo que ele vai precisar, os remédios que ele vai precisar usar. Por acaso, se ele usar mais algo, na volta, quando eu vier, eu passo aqui e cubro todas as dívidas deles. Ou seja, o cara não só ajudou, o cara investiu nele. O cara disse: olha, o que é meu, mas o que é meu pode ser seu também. Isso é a máxima do amor, cara. E o próximo, ele é um amigo. O próximo, ele é um inimigo. Ele é uma pessoa conhecida. Ele é uma pessoa desconhecida. Ele é um conterrâneo, ele é uma pessoa de fora. Ele é um rival partidário.
Ele tem uma filosofia errada ou diferente da sua? Não importa. Se alguém está no seu caminho e precisa de ajuda, esse é o seu próximo. Esse é o seu próximo. E esse é o primeiro degrau que nós precisamos tirar. A galera apagou. Boa. Esse é o primeiro degrau que precisamos subir na escadaria do céu. Certo? E, cara, isso não é o fim. Isso é o início. Você pensou que parando por aqui já estaria perfeito? Não. Isso é apenas o início, cara. Porque uma coisa é fato e ela é interessante. As pessoas confundem amor com sentimento. E isso é normal. E tipo assim, às vezes eu debatendo com outras pessoas, elas diziam, e como é que eu vou amar aquele que eu odeio? Você está doido? Eu digo, ixi, estou. Porque isso, Jesus mandou fazer isso, cara. Aquela pessoa que lhe faz mal, ele diz, ame ela. Não tem como, não tem como, não tem como. Não tem espaço para eu sentir amor por uma pessoa que só me faz o mal. Ou não? Essa é a questão. O amor, ele não é um sentimento. O amor é um mandamento. O amor é uma ação. É uma escolha. Entendeu? Cara, quando uma pessoa está passando necessidade, o cristão, nós dizemos que amamos o próximo, certo? Amém? Todos comigo? Todos comigo. Nós dizemos que amamos o próximo. Mas quando tem uma pessoa passando fome, a gente fica, eu vou orar por você. Tendo pão em casa, o pão indo dormir já, ficando duro. Você, eita, sobrou R$7 de pão. Ai, que raiva. Cara, vê só. Jesus, ele fala o seguinte, cara. Se alguém tiver fome, dele comer. Se alguém tiver sede, dele beber. Isso é o amor. Você não está fazendo por ele, você está fazendo por mim. Pelo próprio Jesus, cara. Porque essa é a nossa identidade. É o amor. E nós seremos julgados por isso. Se nós dissemos que somos amor, que amamos a Deus e que amamos o nosso próximo, nós seremos julgados por isso. Sim, Senhor. Porque se a gente não der água para quem tem sede, se a gente não visitar o que está encarcerado, o que está preso, e lhe prestar apoio, condolência, cara, se a gente desassistir as pessoas que precisam da gente, nós estamos negligenciando o amor. Nós temos uma comunidade lá, apadrinhamos uma comunidade. Tem gente passando fome lá. Tem gente na comunidade da Barrinha, né, antes, que é bem mais precária do que aquela lá. E se Deus quiser, esse ano nós vamos abrir um abraço lá, né, Paulinho? Na Barrinha. Nós estamos vendo pessoas passando fome, passando necessidade, e a comida se vencendo no armário de casa. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Cara, e nós seremos julgados por isso. Porque a gente faz questão de dizer que nós somos cristãos. Se nós somos filhos de Deus, e Deus é amor, nós devemos praticar o amor e não praticamos. Cara, quando a gente passa a fazer essas coisas, a nossa vida deixa de ser um discurso e ela começa a ser prática. E nós precisamos disso. E esse é o primeiro nível que nós precisamos subir, é o primeiro degrau. É amarmos o próximo, é vivermos em prol do próximo. Essa é a questão. É viver em prol do próximo e não de mim mesmo. Cara, vamos embora? Aqui, ó, o amor não é um sentimento, o amor é uma ação. Eu cliquei na hora errada. Mas vamos lá, João capítulo 13, verso 34. O próximo degrau. Valeu, Rainan, aquele abraço. Vai-se embora agora. Cara, vamos pegar depois, falei. João capítulo 13, versículo 34. Já acharam? Vocês estão comigo? Vamos lá. Jesus falando. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Porque tem um ponto, eu esqueci de... né? Jesus, vou repetir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Mas isso é novo? Não. Não estava lá? Deus não falou isso. Mas ele fala, continua. Assim como eu os amei,
que também vocês amem uns aos outros. Cara, e ele é novo por isso, por alguns motivos. Esse é o segundo degrau. O segundo degrau do amor era amar o próximo mais do que a você mesmo. Ou seja, o primeiro é amar o próximo como você se ama. Esse é o primeiro nível. Agora você, na sua vida cristã, você tem que subir de nível. É amar o próximo mais do que a você mesmo. Não é só como você se ama. Você tem que amar mais do que você se ama. E isso você vai subir no degrau do evangelho, do cristianismo. E cara, e porque isso é um novo mandamento. Jesus Deus não tinha dado isso lá a Moisés e tal, e estava na lei. Mas ele é novo porque ele fala, não é mais como você se ama, é como eu amei vocês. Aí entra a pegadinha. O amor de Jesus é insuperável. É difícil. Nós conhecemos bem a vida de Jesus e amar como ele nos amou, cara. É possível. Cara, e eu entendo o seguinte. Ele é novo em seu perfeito exemplo. Sabe por quê? Jesus fala, como eu vos amei. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, vocês devem amar uns aos outros, mas vocês devem amar como eu amei vocês. Ele próprio foi exemplo disso. E, cara, esse é um amor que um marido deve amar a esposa. Se você é casado, logo, você entende que não será feliz quando você buscar a própria felicidade. Clóvis de Barro já dizia isso. Tente ser feliz no casamento, você se lasca. Ou não antes? Olha, ele nem levantou a mão. Se alguém está sendo agredido, faça esse movimento aqui. Aquele... É não. Mas num casamento, cara, quem tem um relacionamento sabe que você só vai ser feliz quando você não buscar a sua própria felicidade, mas a felicidade do outro. Por quê? Se um vive em prol da felicidade do outro, o outro vai viver em prol da felicidade sua. Aí, cara, você não vai se fazer feliz, mas sua esposa vai te fazer feliz. Isso é a máxima do evangelho. É você amar o próximo como você ama seu companheiro ou sua companheira. Porque eu tenho certeza, se você ama muito uma pessoa, você é capaz de dar sua vida por ela. Um filho. Uma mãe tem capacidade de dar a vida por um filho seu. Umas não, mas uma boa parte sim. E esse é o amor que Jesus ele nos amou. E se ele fala que eu tenho que amar como ele me amou, como é que ele me amou? Cara, ele me amou com um amor perseverante. O que é um amor perseverante? É um amor que é até o fim. É o seguinte, tu diz, eu amo minha esposa. Aí na primeira briga, vou deixar essa bicha. Acabou seu amor. É um amor duradouro, dura pouco, né? O amor. Ou seja, ele durou até a primeira briga. Mas quando se casou, disse, não, eu vou amar você para sempre. Até que a morte nos separe. Brigou, morreu. É mesmo que matou o cara depois de uma briga. Jesus foi diferente, cara. Ele insistiu na gente. Mesmo a gente errando. Ele continuou insistindo em nós. Dê amém por isso? Amém, cara. Deus, ele é amor demais. E, cara, é amar até o fim. Jesus, ele nos ensina que, cara, você não deve deixar de amar sua esposa, seu filho, por conta de uma briga, seu pai, por conta de uma discussãozinha. Isso é besteira, cara. Você tem que decidir amar até o fim, pronto. Acabou-se. Isso Jesus nos ensinou, porque ele decidiu nos amar até o fim. E pior foi a gente em relação a ele. Pior fomos nós, né? Eu acho que eu falei certo. E, cara, e o amor de Cristo, ele é um amor humilde. Ele nos amou com exemplo. Ele nos dá o exemplo. E ele nos amou de maneira humilde. Eu vou te dar um exemplo. Imagina aí Jesus lá quando estava lavando os pés dos discípulos. Os pés e as mãos. Me respondam. Será que ele sabia que Judas iria trair ele? Sim ou não? Será que ele sabia que Pedro iria negar ele 3 vezes? Sim ou não? Mas ele deixou de lavar os pés e as mãos de Pedro e Judas? O amor humilde, cara. Mesmo ele sabendo que aquele cara iria errar com ele, iria falhar com ele, iria trair ele, iria levá-lo à morte, iria o abandonar no momento de maior sofrimento,
ele o amou de maneira humilde. Ele lavou os pés dessa galera. E lavou as mãos. Cara, e você teria essa capacidade de amar quem você sabe que vai te abandonar? Você teria a capacidade de amar alguém que vai, tipo assim, que você tá lá, imagina você um amigo de faculdade ou um amigo que tá, você conheceu aquele cara disse que era um amigo da sua vida. Não, cara, tu é mesmo que você é meu irmão. E quando ele está numa rodinha lá de amigos que tem um poder aquisitivo maior, que você chega, vê ele, vai falar com ele, ele vira a cara assim. Não, com isso eu não me misturo, não. Você teria capacidade de amar essa pessoa? E cara, Jesus teve, nos amou. E cara, a gente também aprende que o amor de Cristo ele é novo em seus motivos inspiracionais. Ou seja, o amor de Jesus ele nos manda um novo mandamento porque a inspiração dele é nova, é recente. Vamos lá, viu? João 3,16. Ninguém está vendo aqui não, né? A galera está vendo. Porque Deus amou o mundo. Ei, vamos lá, vocês conseguem melhor que isso. Vamos lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo não pereça, mas tenha. Agora vamos lá, 1 João 3,16. Não, isso aí foi João 3,16. Agora 1 João 3,16. Vamos lá. Ei, não vale filar não. Ninguém decora não, nem eu. Vê só. Murcharam, né? Pois é. Quando é para Deus me amar, eu decoro. O senhor é meu pastor, nada me falta. Eita, coisa boa, tem tudo. Todo mundo decora. Agora, quando é para a gente fazer alguma coisa, ninguém decora. 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. Pois, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso aí ninguém decora, não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho no jeito para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso eu decoro, porque isso aqui é bom para mim. Agora, para eu dar a vida para o meu irmão, oxi, é que nem um gato. Isso não enterra. Cara, e essa é a questão. Jesus, ele nos ama com amor humilde, cara. Ele é novo em seu motivo inspiracional. Tem uma história que eu acho interessante, que é a de Abraham Lincoln, né? Um dos maiores estadistas dos Estados Unidos. Um cara que todo mundo conhece. Nós estudamos Abraham Lincoln no ensino médio, fundamental, alguma coisa assim do tipo, né? A gente aprende. Todo mundo aqui sabe quem é Abraham Lincoln? Sabe. E quem conhece aqui é Edwin Stanton? Não sabe nem o nome, né? Edwin Stanton. Não, né? Ninguém conhece, não. Não é para conhecer também, não. Conheça Jesus. E seu pai e sua mãe. Mas olha, Abraham Lincoln, eleito em 1860, o 16º presidente dos Estados Unidos da América, ele teve o principal adversário da carreira política dele, foi esse cara. O principal adversário. Sempre em toda a campanha política, todo debate, eram os dois ali. Edwin Stanton. Esse foi o principal adversário de Abraham Lincoln no período de campanha. E, cara, o Stanton, ele era um cara perigoso em acusações. O cara era muito esperto, muito inteligente. Era um adversário esguio. Cara, ele era cruel nos ataques. Ele não poupava Abraham Lincoln. E, cara, quando Lincoln ele é eleito, ele nomeia Stanton como ministro de guerra. 1860, Estados Unidos ainda estava tentando conquistar sua hegemonia para ser potência. E o ministro de guerra era o principal ministro que ele tinha lá. E ele coloca quem para ser o principal ministro que ele tem lá? Stanton, que era o cara que mais acusava ele, que era o cara mais cruel, que era o cara que estava competindo contra ele. E todo mundo ficou pasmo. Consulta essa história depois no Google. Todo mundo ficou pasmo. E a resposta que Abraham Lincoln dá é o seguinte, cara.
ele diz que Stanton, ele é o homem mais preparado para a função. Você vê aí o que é um amor humilde. É mesmo, o cara é o inimigo dele. O cara que o atacou, o cara que foi cruel contra ele nos debates, nas campanhas. Mas ele coloca o cara como ministro, o principal ministro dele. Porque ele sabia que Edwin Stanton tinha capacidade de fazer a função. Ele diz, cara, eu não vou deixar a minha soberba, já que eu ganhei dele, ficar acima do meu amor, não. Eu tenho que amar esse cara. Ele é meu inimigo, eu quero ir mais perto de mim do que meu amigo. Isso é a máxima do Evangelho. É retribuir o mal com é fazer o bem acontecer. E é tanto que Edwin Stanton, ele se tornou um dos melhores amigos de Abraham Lincoln. O cara que era mais cruel com ele, o que mais acusava, se tornou o melhor amigo. No velório de Abraham Lincoln, quando ele foi assassinado, o depoimento de cabeceira, que ficava na cabeceira do caixão, e tem registros até hoje, quem escreveu foi Edwin Stanton. O cara recebeu um amigo para a vida toda, fez um inimigo se tornar um amigo, o melhor amigo dele. E cara, e isso é o que Jesus nos manda fazer. É a gente deixar de ser sepulcros caiados, só termos aparência, deixarmos de só o sepulcro caiado, né? Aquele é o sepulcro quando ele está limpinho, bonitinho, pintadinho. É que nem quando aqui a gente tem, né, o dia de finados, a gente vai lá, arruma os túmulos, né, deixa bem bonitinho, bota flor nova, mas ali dentro só tem morte, vida. Ele é bonitinho por fora, mas por dentro só tem coisas ruins. E Jesus não quer que a gente seja isso, que a gente só tenha aparência. Ele quer que sejamos essência. Ele quer que tenhamos a essência dele. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele é novo por isso. A inspiração de Deus, ela é fenomenal, cara. E quando eu falei sobre nesse textozinho de 1 João capítulo 3, verso 16, que ele é diferente de João 3,16, a gente não consegue decorar, porque quando é para os outros, quando é para a gente dar a vida da gente, né, a gente tenta... Tá aí, mas não quer dizer que a gente tem que levar ao pé da letra, não, né? A gente tenta, né? Mas ao pé da letra. É eu viver, é eu praticar o meu amor em prol do próximo, cara. Isso é fantástico. Paulo, quando ele estava para fazer, isso lá em 2 Coríntios capítulo 8, sua terceira viagem missionária, né? E ele estava levando uma oferta para os pobres da Judéia. Paulo ia fazer sua terceira viagem missionária e ele estava levando uma oferta para os pobres da Judéia. E os irmãozinhos, os pobres que estavam na Macedônia, eles chegaram em Paulo e imploraram para Paulo: Paulo, deixa a gente ajudar também. A gente vai juntar o que tem e o que não tem para dar aos pobres lá. Veja só, pessoas que não têm nada chegam para Paulo. Paulo estava levando uma oferta para a galera que estava lá na Judéia. Aí os caras da Macedônia, tudo pobre também, disseram: Paulo, deixa a gente ajudar também, pelo amor de Deus. Nós queremos ser participantes disso. Nós precisamos demonstrar o nosso amor. E os pobres querendo ajudar outros pobres. Mas só que os pobres que queriam ajudar outros pobres entendiam que tinham mais condições do que aqueles que não tinham. O cara que era pobre dizia, agradecia a Deus porque tinha condições de poder ajudar um pouco, mesmo que fosse pouco, aos pobres da Judéia. E às vezes nós passamos crise por conta disso. Porque quando a gente chega para trazer uma ofertinha no gasofilácio, esse balde preto que tem ali, depositar, a gente primeiro bota o que vai com o bolso primeiro e deixa o coração lá atrás. E, cara, não importa o valor da oferta, certo? Não importa. O que importa é a sua intenção. O que importa é se realmente aquilo ali você está entregando com amor. Deus, eu faço isso porque mesmo eu estando sem condições hoje, eu entendo que eu tenho condições de fazer isso. Vocês conseguem entender isso? Às vezes nós passamos crise desnecessária por conta disso. Porque a gente pensa muito pensa em nós mesmos, ao invés de pensar no próximo. Quando o pastor chama: olha, vamos ajudar na sopa. Oxe, vou nada, tem vôlei hoje. Eita, toquei na ferida. Não, neles não. Neles não. Não, neles não.
Então, vê só, cara. Vê só. Quando aparece uma oportunidade de ajudarmos o próximo, a gente prefere ajudar nós mesmos. Isso é Deus mostrando o seguinte, cara, ei, tu tem que viver em prol do próximo, não em prol de tu mesmo não, porque quando tu buscar a tua própria felicidade, você não vai conseguir. Você só vai ser feliz quando você praticar o que eu pedi para você praticar. E cara, a gente só tem capacidade de fazer isso quando nos entregamos por completo a Deus. A gente só, quando a gente entende, né, que quem ama, ele dá, sacrifica, oferece, faz mais pelos outros do que para si mesmo, a gente se torna pessoas felizes. A gente pratica o que Jesus mandou nos praticar, né? Que só assim o amor se torna igual ao amor de Cristo, porque quando a gente deixa de nos priorizar para priorizarmos o próximo, nós amamos como Jesus amou, como Jesus nos amou. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, devemos nós também dar a vida pelos nossos irmãos, cara. E já encerrando, Jesus, ele brinca com a gente agora, nesse último ponto. Vamos ver se vai funcionar. Eita, volta aí, pode voltar. Jesus, ele tem uma brincadeira com a gente aí. João capítulo 17, versículo 26. Quem tem Bíblia, vamos abrir aí rapidinho para o sono ir-se embora. Manda a tristeza para o lado. Uma águila cantando. João capítulo 17, verso 26. Vamos lá. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Eu vou ler de novo, acho que ninguém entendeu não. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. A fim de que Jesus falando para Deus, a fim de que o amor com que tu me amaste esteja nele, em nós. E eu esteja neles também. Vou tentar traduzir. A questão é: como é que o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, do Pai pelo Espírito Santo, do Espírito Santo pelo Pai, do Espírito Santo pelo Filho e do Filho pelo Espírito Santo? A Trindade Santa. Jesus está dizendo a seguinte: do mesmo jeito que eu te amo e você me ama, eu quero que eles te amem e você ame eles. Veja só. Jesus está dizendo o seguinte: eu quero que essa galerinha aqui se amem e nos amem como a gente se ama, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam, como a Trindade Santa se ama. Cara, e como é que Jesus quer que a gente faça isso? Tá louco? A Trindade é o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cara, é perfeito. E o amor dele é perfeito, desde a essência. É tanto que não tem um maior que o outro. São três pessoas com a mesma essência. Ou seja, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade Santa, a essência do amor, a essência da compaixão. Como é que ele quer que a gente faça a mesma coisa que eles, cara? Não tem condição. E Jesus está dizendo que tem. E se ele diz que tem, é porque tem. E como é que eles se amam? Cara, eles se amam sem concorrência, sem disputa, sem ciúmes, sem guardar mágoas, sem desarmonia, sem conflito. Isso é o amor da Trindade Santa, que Ele quer que a gente se ame. Certa vez eu vi numa pregação, lá na igreja de Conto das Águas, um cara,
um palestrante fenomenal. Ele conseguiu chamar a atenção do início da mensagem até o fim da mensagem. Ninguém dormiu. Porque ele disse: eu vou dizer para você qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E na Bíblia não vem dizendo. Só vem dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas não vem dizendo qual é. Aí o cara disse: eu vou dizer para vocês. Meu irmão, ficou todo mundo. Presta atenção. E acabou que ele disse nada com nada. Não chegou, mas ele disse uma coisa. Acabou. Está entendendo? A gente criou tanta expectativa por algo e quando ele disse o resultado final, eu particularmente murchei. Ele disse que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus era que nós nos amemos como Ele e a Trindade Santa se ama. Imagina Deus, Pai, Filho e Espírito Santo lá. E aí, vamos fazer o que agora? Não, vamos criar o universo? Para quê? Cara, a gente tem uma experiência tão boa de unidade, de comunhão. Vamos fazer com que outros seres sintam a mesma coisa que a gente sente? Vê só. E ele falou isso e eu comecei a dizer. Eu murchei porque foi uma coisa simples, mas, cara, que verdade profunda. E o terceiro degrau do amor. Você subiu o primeiro, amou o próximo como a você mesmo. Aí você subiu o segundo. Eu tenho que amar o próximo como Jesus me amou. E agora você sobe o terceiro degrau. Que é amar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam. Ixi. Sem ódio, sem inveja, sem ciúme, sem mágoa, sem rancor, sem conflito. Eu não consigo explicar com palavras o que seria esse amor. Mas eu vou dar um exemplo. Dois irmãos, eles compram uma fazenda grande. Estou encerrando já. A hora se avança muito. E eles plantaram e tiveram uma grande colheita, gigantesca. Um era solteiro e o outro casado. E, cara, e o que era casado, ele tinha vários filhos, né? Tinha esposa e vários filhos. E o outro irmão solteiro morava só. Então, eles agora estão pensando, né? Um está pensando em um está pensando no outro e o outro está pensando no um. Se você conseguir entender. E o que era solteiro, ele estava pensando consigo mesmo: mas rapaz, meu irmão tem tantos filhos, tem a esposa, tem a casa para manter. Ele precisa mais do que eu preciso. Olha só, o irmão solteiro pensando. Porque eles tinham sociedade, cada um tinha 50-50 do empreendimento. E nisso, do outro lado, o irmão: mas rapaz, eu tenho tantos filhos, eu tenho esposa, e meu irmão vive só. Ele precisa mais que eu. Vê só. Um pensando que por o cara ter muitas pessoas, ele precisava de mais para manter. E o outro já pensava que tinha muitas pessoas, achava que não precisava de tanto para viver. E, cara, e os celeiros lotados, cada um tinha seu celeiro. E um celeiro de um estava com 50% tá lotado e o outro 50%. E eles pensavam: mas rapaz, o irmão solteiro pensou, disse: eu vou me levantar de madrugada, vou pegar parte do meu cereal e vou levar para o celeiro do meu irmão, sem que ele saiba. E ele vai e faz isso. Porque ele pensava: meu irmão está precisando muito mais que eu. E para eu não dizer a ele que vou fazer isso, que eu, com certeza ele vai negar, eu vou de madrugada escondidinho, eu vou pegar do meu celeiro e vou botar no meu irmão. E ele fez. Só que o irmão casado pensou a mesma coisa. E fez também. Em um horário, um ia, tirava do celeiro e botava no celeiro do irmão. E no outro, o irmão pegava do que estava nele e botava no do irmão. E assim fizeram. E ficaram fazendo. Cara, e cada dia, um tirava parte do seu e levava para o outro. E no outro dia, ele chegava lá e digo: oxe, eu não tirei. Um chegava no celeiro do outro e disse: mas rapaz, eu não tirei, porque tá a mesma quantidade aqui. Milagre. Isso é Deus. Isso nos traz uma verdade interessante. Quando a gente faz pelo próximo, Deus, ele realiza milagres em nossas vidas, cara. Ele quer que sejamos igual a esses dois irmãos. Um começava a levar e ele na cabeça dele: oxe, eu vou tirar porque meu irmão precisa mais. Só que quando ele chegava no outro dia, estava do mesmo jeito.
Na cabeça dele, milagre aconteceu. Isso é Deus multiplicando. Mas Deus multiplica, de fato, quando fazemos pensando no próximo e não em nós mesmos. Porque quando fazemos pelo próximo, deixamos de ser egoísta. E Deus, Ele não abençoa pessoas egoístas. Por que Ele vai abençoar pessoas egoístas, se não vão ajudar o próximo? Cara, e dia após dia eles iam fazendo isso, mês após mês, e cada um, o seu celeiro era multiplicado. Porque eles estavam tirando e não colocando. E quanto mais eles tiravam, mais aparecia. Isso é um milagre de Deus sobre nossas vidas. É o milagre do amor. Quando você dá, você recebe. Isso é a máxima de Deus. É viver em prol do próximo. Cara, para recapitular os pontos, eu estou encerrando já. Nós devemos primeiro amar o próximo como a nós. Nós devemos amar o próximo mais do que a nós. E o último, amar como o Pai e o Filho e o Espírito Santo se amam. E agora que você sabe disso, o que é que você vai fazer? Você não tem mais desculpinha. Eu não sabe, agora sabe. E aí? O que é que você vai fazer quando chegar em casa? Quando sair daqui? Como é o amor que você vai demonstrar para o próximo? Sabendo disso, que Jesus quer que você faça isso, como você vai reagir a isso? Fica de pé. Cara, talvez você precise dizer a uma pessoa que ama ela, quando chegar em casa ou aqui. Talvez você precise pedir perdão a alguém, ou dizer a alguém que vai perdoá-la. Talvez você precise, você sentiu a necessidade de demonstrar o amor, só que você não demonstrou. E hoje Deus te convida, cara, novamente. Hoje Ele veio reacender essa chama que arde no teu coração aí. Cara, Ele está dizendo que você precisa ser amor. Ele está dizendo, ó filhinho, a essência que eu quero em você é o amor, nada mais que isso. É que você viva em prol do próximo. Porque você vivendo em prol do próximo, você vai viver em prol de Deus. Você vai cumprir o que Ele quer, e o que Ele ensinou, e o que Ele fez, cara. Às vezes aqui, possa ser que aqui tenha um relacionamento machucado, por alguma circunstância, cara. Mas Deus, Ele está te chamando novamente para você ser amor. E nós aqui do Galpão, veja só, nós queremos ser conhecidos como uma igreja de discípulos de Jesus, ou não? E a identidade de um cristão é quem pratica o amor, cara. Todo canto aqui, em Santa Cruz, fora Caruaru, se quisermos ser conhecidos como algumas pessoas, como pessoas que têm alguma identidade, que ela seja o amor. Que essa seja a maior evidência. Quando você entrar num lugar, sair, sei lá, no seu emprego, na tua casa, quando acontecer qualquer circunstância ou situação, coloca o amor em primeiro lugar. Pergunta assim, como é que Jesus ele reagiria a isso? O que é que Jesus faria sobre isso? Paulinho, ora por nós, Paulo.